E aí, vamos pensar um pouco na vida como se fosse uma construção? Sabe, cada dia que passa a gente coloca um tijolinho a mais. Mas a pergunta que não quer calar é: o que estamos construindo? É um arranha-céu sólido que vai aguentar o tranco? Ou é mais para uma cabaninha de palha que o primeiro vento leva? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo em como construir uma vida que tem um valor de verdade, um valor eterno. A ideia é simples, mas, olha, é bem profunda. A vida é como um edifício. Cada escolha, cada atitude, cada pensamento, tudo isso é material de construção. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é: será que estamos usando pedra ou palha? E mais importante, qual vai ser a qualidade final dessa nossa obra? E o que está em jogo aqui é algo gigantesco. É a promessa de uma vida plena, ou zoe, como aparece no original grego. Isso não é só sobre estar vivo, a vida biológica, que é o bios. Não, é uma qualidade de vida divina, sabe? Cheia de propósito, de significado, de comunhão com o eterno. É a promessa de uma construção magnífica, não de qualquer cabana frágil. Bom, toda grande construção começa por uma parte que na maioria das vezes a gente nem vê, o alicerce. Sem uma fundação forte de verdade, até o prédio mais bonito está condenado a virar pó. Então, qual seria essa única base, essa fundação inabalável sobre a qual se pode construir uma vida que realmente fica de pé? A resposta é a verdade. Mas calma, não estamos falando de fatos soltos por aí ou da opinião de cada um. O termo grego para isso, aletheia, vai muito além. Ele fala da realidade última, daquilo que é genuíno, que não passa e que nos liberta de toda a ilusão. A fonte aqui nos diz que esse alicerce não é um monte de ideias, mas sim uma pessoa, que é a própria encarnação dessa realidade absoluta. E aqui a coisa fica bem clara, né? A declaração é direta, sem rodeios. Conforme o texto, Cristo se apresenta como esse alicerce, o único e absoluto. Ele não só mostra o caminho, ele é o caminho. Ele não só fala a verdade, ele é a verdade. Então, para ser eterna, toda a construção da vida tem que começar exatamente aí. Certo, com um alicerce definido, vamos dar uma olhada agora no construtor. Porque vamos combinar, os melhores materiais e a planta mais incrível do mundo não servem para nada nas mãos de um construtor que está com o coração no lugar errado. E qual é a principal característica desse construtor? Olha que surpreendente, é ter um coração de criança. Isso vai na contramão de tudo que o mundo valoriza, né? Força, autossuficiência, experiência. Mas para construir algo que dura para sempre, a perspectiva tem que ser totalmente outra. O interessante aqui é justamente esse contraste. De um lado, a gente tem a humildade, a confiança de quem sabe que depende de algo muito maior. Do outro, a arrogância, a autossuficiência, aquela que lá em Provérbios diz que o temor do Senhor ensina a gente a odiar. A escolha entre esses dois corações define não só a qualidade da obra, mas a capacidade do construtor de conseguir ao menos ler a planta do jeito certo. Ok, então, alicerce é no lugar, coração do construtor alinhado, agora mãos à obra. Bora pro canteiro? Quais são as ferramentas e os materiais que a gente usa no dia a dia para levantar essa construção? Uma das ferramentas mais potentes que o construtor tem nas mãos é a liberdade. A frase "tudo me é permitido" provavelmente era um lema lá em Corinto, usado para justificar de tudo um pouco. Só que essa liberdade, veja bem, não é um cheque em branco. É uma ferramenta de precisão que exige muita habilidade e, principalmente, discernimento. Então o apóstolo Paulo dá 3 filtros bem práticos, quase como 3 testes de qualidade para usar essa ferramenta. Primeiro, isso convém? É bom para a estrutura que eu estou levantando? Segundo, isso vai me dominar? Porque liberdade de verdade não pode virar escravidão, né? E o terceiro, que é crucial, isso edifica a comunidade? A nossa construção nunca é uma ilha, ela afeta toda a vizinhança. É um chamado para o equilíbrio, para a autodisciplina. E se a gente pensar que a fé é a planta da construção, as nossas ações, as nossas obras, são os materiais. Uma fé que não vira atitude é como um corpo sem vida. É uma planta que nunca sai do papel, sabe? A promessa de um prédio que fica só no terreno vazio. E assim como numa obra de verdade, existem materiais e materiais. Lá em 1 Coríntios 3, eles são descritos como ouro, prata e pedras preciosas de um lado, e madeira, feno e palha do outro. A grande diferença? A motivação. O que a gente faz por amor e para a glória de Deus são os materiais nobres. O que a gente faz por egoísmo, para aparecer, bom, isso é inflamável, não dura nada. E isso nos leva a um momento decisivo, um ponto de alta tensão nessa nossa metáfora. Toda construção, sem exceção, vai passar por um teste final.
Uma inspeção de qualidade que vai mostrar qual é a verdadeira natureza daquela obra. E é muito importante deixar isso claro. Esse teste não é sobre salvação. A salvação está garantida pelo alicerce, que é Cristo. Esse teste é sobre a qualidade e o valor eterno da vida que foi construída em cima desse alicerce. O fogo aqui é um símbolo do olhar perfeito da verdade de Deus, que purifica tudo e revela as intenções por trás de cada tijolo assentado. E essa imagem aqui, ela ilustra de forma brilhante a consequência de construir com material de segunda. É uma imagem fortíssima. A pessoa se salva, mas vê o trabalho de uma vida inteira virando fumaça. Ela escapa, mas de mãos abanando, como alguém que foge de um incêndio. É a tragédia de uma vida inteira investida em coisas que simplesmente não permanecem. A gente falou sobre construir bem e construir mal. Mas existe um perigo que talvez seja ainda maior, o de abandonar a obra pela metade. É o perigo da apatia, sabe? Do compromisso mais ou menos, de deixar o canteiro de obras parado. A famosa mornidão. Para um construtor, esse é o estado mais perigoso de todos. Jesus deixa bem claro, nesse canteiro de obras não existe meio termo, não existe neutralidade. É uma ilusão. Quem não está ativamente juntando material de primeira com o mestre de obras está na prática espalhando entulho. Ficar parado não é descansar. É uma escolha que tem consequências destrutivas para o projeto todo. A palavra é essa: forte, morno, nem quente, com aquele fervor do compromisso total, nem frio, com a honestidade de quem rejeita de vez. É aquele meio termo perigoso da vida, mais ou menos, do trabalho feito pela metade. E a rejeição a essa atitude é uma das mais duras de toda a Escritura. A linguagem é de repulsa total. A mornidão, essa fé sem paixão, sem entrega, ela é vista como algo pior do que a frieza declarada. Talvez porque ela finge que está construindo, enquanto na verdade deixa tudo apodrecer por dentro. Então, qual é a alternativa para essa mornidão? É um compromisso radical. Isso quer dizer que cada pedacinho da vida vira material de construção. Oferecer o corpo significa que nosso tempo e nossa energia são os tijolos. Não se conformar com este mundo é escolher a planta de Deus em vez dos projetos que estão na moda. E ser transformado pela renovação da mente é o trabalho diário de garantir que o construtor esteja sempre melhorando, aprendendo a usar as ferramentas com mais sabedoria. É um chamado para uma transformação total, que exige tudo da gente. No fim das contas, toda essa análise nos deixa diante dessa escolha fundamental. A vida de cada pessoa está sendo erguida dia após dia. A questão não é se a obra está acontecendo, mas como e com que. É a escolha entre o que dura para sempre e o que vai ser consumido pelo fogo, entre um compromisso intenso e uma indiferença que é totalmente rejeitada. A pergunta final, então, fica para a reflexão de cada um. Que tipo de construtor se decide ser?